Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! E aí, como é que vocês estão? Vamos dar início a mais um assunto na nossa legislação extravagante, na nossa disciplina aqui, muito boa de se estudar, inclusive. Hoje vamos entrar em um assunto também muito importante, resumir aqui, ó, todinho para vocês nesse quadro, ficou top de verdade. Quase que os pontos mais importantes, a gente vai precisar de 2 aulas para abordar tudo que eu acho interessante para que vocês vejam, aprendam, entendam como é que funciona, tá? Mas nessa aula eu já vou passar bastante conteúdo, já vou passar bastante assunto importante que eu quero que você entenda. Essa lei tem que ser estudada daquela mesma forma que a gente estudou na Lei de Abuso de Autoridade, 13.869. Nós vamos complementar, por isso que eu já estou olhando para a nossa mesa aqui, já estou preparando o material, que o que a gente precisar complementar com a letra de lei, um crime em si que a gente precisa entender, a gente vai para o slide, entende e volta para o quadro. Beleza? Legislação extravagante, na maioria das vezes, vai ser dessa forma. A gente precisa complementar o estudo. E aí esse material você tem também, você pode me acompanhar junto à aula. Muito beleza. Vamos embora, professor. Lei 7.716, ela é de 89. Veja, um ano após a nossa Constituição de 88. Então você já sabe que a lei de racismo ela veio por um mandado de criminalização, uma ordem do poder constituinte, em que o poder constituinte, ao elaborar a Constituição, ele trouxe indiretamente, é como se fosse, eu não estou mandando, mas eu estou deixando aqui indiretamente, entendedores entenderão. Seria basicamente isso. A Constituição ela veio em 88 e na própria Constituição ela vem trazendo no seu bojo do seu artigo lá que os crimes de racismo e ação de grupos armados, por exemplo, seriam crimes imprescritíveis. Arthur, vem cá, se a nossa lei ela é de 89, como é que a própria Constituição ela vem trazendo essas informações, sendo que nem existia crime? Isto é o mandado de criminalização. É uma ordem indireta dizendo, ei, Poder Legislativo, criminalize essa conduta e traga esta informação. Além disso, a nossa Constituição ela também traz a informação que os crimes de racismo são punidos com pena de reclusão. Isto significa, Arthur, que o crime de racismo não tem pena nenhuma de detenção na lei? Isso mesmo, não existe pena de detenção. Por quê? Porque todas as penas serão penas de reclusão. Onde é que está isso? Na nossa Constituição Federal de 1988. Beleza? Se eu pudesse resumir para ti qual o principal objetivo dessa lei que trata sobre as condutas de discriminação racial, o próprio racismo em si, se eu puder identificar para tu o principal objetivo para você levar para a sua prova é punir. Punir o quê? A discriminação racial. No seu artigo 1º da lei, ela trata o que seria a discriminação racial. Discriminação racial seria qualquer discriminação, qualquer ato contra a raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Está aqui no material para você ler, ó. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes, qualquer crime, não é delito, não é contravenção, crime é a mesma coisa que delito, e é diferente de contravenção, tá? Contravenção é totalmente diferente, contravenção não. Aqui a lei fala de crimes. Lembra, infração penal é um gênero. E dentro de infração penal existem os crimes e existem as contravenções. E crime é a mesma coisa que delito, tá? Então, delito e crime é a mesma coisa que sovaco e axila. Agora, contravenção, não. Então, a lei, ela fala de crimes, tá? De crimes. Resultantes de discriminação ou de preconceito. Em relação ao quê? A raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tudo referente à raça, à cor, à etnia, à própria religião, tá? Isso aqui é importante. Você vai ver mais na frente o porquê. E procedência nacional. Todos os atos de discriminação em relação a isto aqui entra na nossa lei de racismo. Lei 7.716. Eu ia falar 17. Tranquilo? Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Prossegue, Arthur. Prossigo. Homofobia e transfobia. Veja bem, em nenhum artigo na lei você vai ver alguma informação sobre homofobia e transfobia. Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Não fala nada em relação sexual, não fala nada em relação à homofobia, à transfobia, nada referente a isso. Porém, existe uma mora constitucional. Está aqui uma mora constitucional.
O que seria isso? Amora. Para que você entenda esses termos juridiquês, que eu não gosto nem um pouco, você não precisa saber disso para acertar a questão. Entenda como a demora, tá aqui, mora, demora. Então a demora constitucional. Existe artigos, garantias, direitos lá na própria Constituição que garante, né, igualdades em relação à homofobia e transfobia. Só que não existe hoje no Poder Legislativo, não elaborou uma lei que trate diretamente sobre essas condutas, sobre atos, por exemplo, que venham punir a discriminação por meio da homofobia ou transfobia. Então o STF, tá? O STF, ele tem um entendimento que, enquanto existir a mora constitucional, enquanto houver essa demora para trazer para o nosso ordenamento uma lei que trate sobre essas condutas, eu devo igualar ao crime de racismo. Então, estas mesmas discriminações, desde que seja raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou condutas que envolvam homofobia ou transfobia, será crime de racismo, porque o STF entende que deve ser igualadas essas condutas ao crime de racismo. Beleza, Arthur, tô entendendo. Arthur, eu comecei a estudar agora, professor. Existe lá no meu edital, fala que sobre a lei de discriminação racial, né? Mas também trata sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Seria a mesma coisa? Não, meu aluno. Existe a lei de racismo, existe o Estatuto da Igualdade Social e é totalmente diferente, tá? Não é a mesma coisa que sovaco e axila, não, não, não. 7.716 fala das condutas de discriminação racial, o crime de racismo. É diferente do Estatuto, que está lá na Lei 12.2888, tá? Estatuto da Igualdade Social. Artigo 1º do Estatuto traz que garante a busca, o objetivo dessa lei é para garantir à população negra a efetivação de igualdade de oportunidades e de defesa de direitos éticos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e intolerância. Ela é mais geral, tá? Aqui não, é uma lei mais estrita, a lei de racismo. Beleza? Dos crimes e das penas, parte mais importante da sua lei. Como eu te falei, o principal objetivo da lei é punir a discriminação. Vai punir por meio de quê? Por meio dos crimes descritos na lei. Existem vários crimes, te mostrei no material que não é contravenção, é crime. Então existem vários crimes e existem várias informações referentes a esses crimes. Existem os artigos propriamente dito que vai trazer todos os crimes, que se torna um pouco tranquilo essa parte, tá? Pode ficar de boa, mas existe aqui entre linhas, existe aquelas informações que pode querer dificultar um pouquinho, mas não vai. Não vai, eu te garanto isso. Vamos lá, vamos para o material e eu vou te explicar primeiro aqui. Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, isso você já viu comigo. Homofobia tá aqui, ó. Mandado de injunção. Mandado de injunção você já sabe que é quando falta uma norma regulamentadora. Então, o mandado de injunção 47333 do STF disse que até que o Congresso Nacional aprove lei específica de conduta de homofobia e transfobia, podem ser igualadas ao crime de racismo. Isso é importante, cai bastante, tá? Dos crimes e das penas. Ó, identifico para você logo que os crimes de racismo são atos de segregação. Arthur, eu não sei nem o que diabo é ato de segregação. É ato de divisão. É um ato que eu não vou deixar por conta de raça fulano entrar na minha sala de aula. É ato que eu não vou deixar por conta da religião de ciclano ele entrar no meu estabelecimento comercial. São atos de segregação, atos de divisão. Eu não vou permitir que a pessoa faça determinado ato que é direito dela por conta da cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional. Atos de segregação. Tá aqui. Tá? As penas, já te falei, só existe pena de reclusão. Então todos os crimes da lei vai ter pena de reclusão, todos, tá? Reclusão, alguns reclusão em multa ou alguns reclusão e prestação de serviço à comunidade e outros também reclusão e proibição de frequentar determinados lugares. Não necessariamente as penas de todos os crimes terão essas penas, não. Aqui as espécies de penas previstas nessa nossa lei. Não necessariamente o crime X vai ter uma pena de reclusão, de prestação de serviço, de multa, de proibição de frequentar determinados lugares. Não. Quando a gente for estudar a parte especial de fé e fato, eu vou te mostrar onde é que se encaixa cada tipo de pena. Show de bola! O que mais, professor? Vamos dar continuidade? Deixa eu só encaixar aqui o material. Show de bola. Penas. Massa. Depois, objeto jurídico. O que é que a lei
de racismo, lei de discriminação racial, ela busca proteger a dignidade da pessoa humana. Então ela está interligada à dignidade da pessoa humana. A partir do momento que eu não existe a discriminação, eu estou garantindo um dos princípios fundamentais da nossa Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Elemento subjetivo. Quando eu falo de elemento subjetivo, você já sabe, ou é dolo ou é culpa. Elemento subjetivo só pode ser dolo ou dolo específico. Dolo, quando eu trato do dolo aqui, é o dolo comum, a vontade livre e consciente de praticar a conduta X, Y, Z, sem finalidade. Já, por exemplo, o dolo específico seria eu querer, mas querer por quê? A lei traz, o crime traz essa finalidade, tá? Então, por exemplo, lei de abuso de autoridade, você estudou comigo que eu tenho que praticar a conduta, eu tenho que ser agente público, mas eu tenho que ter uma finalidade. O MPB, mero capricho, né? Não existe isso. Pronto, para prejudicar outro, beneficiar a si ou a terceiro. Isso é a finalidade específica. Então, existem alguns crimes que vai ter também o dolo específico. Mas, ó, presta atenção, meu aluno, não existe crime culposo. Não tem nenhum crime na lei de racismo culposo, tá? Não existe. Competência. Competência, eu quero te falar de qual justiça é competente para julgar as condutas, os crimes de racismo. Em regra, é a justiça estadual. Em regra, é a justiça comum. Pode ser a justiça federal? Pode, em exceções. Exceções determinadas pela lei, onde eu vou puxar a competência da justiça estadual, vou tirar, na verdade, e puxar para a justiça federal. Mas, em regra, todos os crimes que envolvem racismo, justiça estadual. E a ação penal, é claro que vai ser pública e incondicionada. Significa que não existe condição alguma para o Ministério Público agir quando ele já tiver tudo que ele precisa, tá? Mesma forma, o delegado, se quiser abrir um inquérito policial, iniciar um inquérito, não é abrir, é dar início a um inquérito policial, porque é incondicionado, ele não depende de nada para poder iniciar. Lei 9.099 tem os despenalizadores, né? Institutos despenalizadores. Por exemplo, a transação penal, a suspensão condicional do processo. Eu quero que você entenda que esses institutos despenalizadores da Lei 9.099, a Lei de Recrim, não cabe dentro da Lei de Racismo. Então eu não posso aplicar de maneira alguma a Lei 9.099, os institutos despenalizadores desta lei dos juizados especiais criminais. E aí, meu aluno, você está entendendo, está compreendendo tudo direitinho, está entrando aí na sua mente? Espero eu que esteja. Esse quadrozinho aqui foi preparado especialmente para você, tu dar uma moralzinho pai, né, cara? Eu sei que você já comprou o curso, eu sei que você já pagou, eu sei que você está tendo encontro direto comigo, fazendo questão, mas dá uma moralzinha, pô, tira uma foto, ó, quadro bonito desse, ó, fazer até a pose, vai. Tu sabe para que é essa pose, né? Sabe não? Pois tira de novo. É pra tu tirar um print e postar no Instagram e marcar o professor, mas vai lá. Cara de psicopata. Isso aí mesmo. Arthur Ferreira. Ajuda, cara, ajuda. Me ajuda a te ajudar. Beleza? Lei 9.099. Sem enrolação, Arthur. Vai. Racismo majorado. Você sabe que existe uma diferença entre crime majorado e crime qualificado. Tô lembrando da lei de tortura, Arthur. Tu falou isso aí mesmo? Crime majorado aumenta de 1/3, de 1/6, de 2/3, do dobro, da metade, do triplo. Crime qualificado aumenta as duas penas, eu lembrei. Pronto, é bem isso. Para os crimes de racismo majorado, existem 3 grupos. Existe um grupo que é geral, todos os crimes de racismo desta situação, se for em racismo recreativo, por exemplo, vai ter um aumento de 1/3 até a metade. Os crimes de incitação, lá no artigo 20, vai ter um aumento de 1/3 até a metade se for praticado por funcionário público. Arthur, eu não sei que crime é esse, não. Você vai ver, meu amigo, né? Deixa de ser ejaculação precoce, deixa de querer adiantar os passos. Vamos com calma, vamos devagarzinho que você vai chegar lá. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Incitação de 1/3 até a metade, funcionário público. Se o funcionário público praticar este crime do artigo 20, ele tem um aumento de 1/3 até a metade. Veja bem, mais uma vez, este crime é especialmente majorado. É somente ele, 1/3 até a metade. E também o crime de injúria. Injúria racial, a gente vai ter um próximo quadro para tratar somente dela, te explicar de fé e fato as alterações que existem hoje, por que ela é tão importante para a sua prova. Mas nos crimes de injúria racial, existem 2 aumentos para ele. Aumenta da metade se for em concurso de pessoas.
duas ou mais pessoas praticando esta conduta, concurso de pessoas. Se houver o concurso, vai ter um crime majorado da metade, assim como se for praticado por funcionário público, de 1/3 até a metade. Veja bem, para de copiar, presta atenção, você sabe que quando eu falo isso, é a tal da QPP, questão potencial de prova. Presta atenção. Ó, olha para mim. Vamos. Injúria racial, existem 2 aumentos, da metade e 1/3 até a metade. Incitação, 1/3 até a metade. Todos, 1/3 até a metade. Concorda comigo que 1/3 até a metade é mais fácil de você decorar? Olha para mim. Concorda comigo? Show, professor, estou entendendo. Então, o crime de injúria, quando vier na tua queridinha prova, que tu tiver lá bem de boinha, tu vai lembrar do teu professor dizendo, muito cuidado, porque injúria existe 2. Se for concurso de pessoas, é só metade. Se for concurso, é só metade. Se for concurso, é só metade. Não caia quando a prova disser que é de 1/3 até a metade, porque tu vai decorar a maioria, tu vai decorar o que é mais prático para ti. E o que é mais prático? O que se repete mais. Mas muito cuidado, porque injúria em concurso de pessoas, só metade. Injúria, concurso de pessoas, só metade. Injúria, funcionário público, 1/3 até a metade. Injúria, concurso de pessoa, metade. Isso aqui está aqui propositalmente nesta ordem para que você não confunda. Só metade, só tem no concurso de pessoas. O resto é de 1/3 a metade, tá? Muito cuidadinho quanto a isso aqui, quando a gente chegar na lei, sim, na lei não, no crime, especialmente na injúria. Na próxima aula eu vou te explicar detalhadamente o que você precisa saber, a gente vai abordar um pouquinho essa situação. Racismo agravado. Aqui era para ser majorado, só que a lei traz o termo agravado, só existe um crime. Um crime na lei, a gente vai passar por ele, que é a conduta de recusar, negar, impedir ingresso de aluno à escola, seja uma escola pública ou seja uma escola privada. Seja eu estando aqui na sala de aula, chegando um aluno e eu dizendo, você não vai entrar porque você é católico, porque você é evangélico, por conta da sua raça, por conta da sua cor, porque você é nordestino, porque você é do... Se eu utilizei raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ou até mesmo homofobia e transfobia e não permitir que ele entrasse na sala, já é um crime previsto nessa lei. E se esta conduta foi praticada contra um menor de 18 anos, um menor de 18 anos, a lei diz que este crime vai ser agravado em 1/3. Então vai ter um crime agravado, tá? De racismo de 1/3. Racismo agravado era para ser majorado, mas a lei traz o termo agravado e eu quero que você leve isto para a sua prova. Efeitos da condenação, você é meu aluno, você já viu outras leis comigo, eu tenho certeza absoluta disso e já sabe o que é efeito da condenação. É um pós, né? Graduação, pós-graduação, condenação, pós-condenação. Vem algo a mais após a pena privativa de liberdade. Efeitos da condenação, se você for servidor público, servidor público, você vai ter a perda do cargo. Perda do cargo, tá? Já era, perdeu o cargo que você tanto lutou, tanto buscou, tanto estudou, aí ó, perdeu. E se for um privado, se for um particular, aqui já é diretamente para o particular. Não é servidor público, mas é particular, vai existir a suspensão do estabelecimento privado por tempo não superior a 3 meses. Isso cai e cai muito. Não confunda com 3 anos. Você vai ver que vai existir uma pena de prestação de serviço por 3 anos. Não confunda com 3 meses. Suspensão do estabelecimento privado por tempo não superior a 3 meses. Esses efeitos, você é meu aluno e você já sabe disso, que não são automáticos, porque quando você vê o nome automático, você vai lembrar dessas duas letrinhas, letra T e letra O, que indica que os únicos efeitos automáticos das leis extravagantes é a tortura e organização criminosa. E você entenda quando eu falo que os únicos serão estes, que é os únicos nos efeitos gerais, todos os efeitos serão automáticos ou não. Na tortura você já viu comigo que todos os efeitos são automáticos. Organização criminosa da mesma forma. Existem algumas leis, assim como esta, que traz alguns efeitos perdidos lá como automático. A lei de abuso de autoridade, por exemplo, traz a indenização, mas não são todos, tá? Então não fique preso somente ao bizu e esqueça disso. Por quê? Porque assim como nesta lei, também existe lá
um efeito de condenação específico. Específico por quê, Arthur? Por que esse nome específico? Porque ele é direcionado a um crime específico. É o crime lá do artigo 20 que fala sobre ter materiais para incitar, né, o nazismo. Então, se for encontrado materiais como este, a pessoa cometeu o crime de nazismo e a lei traz que, como efeito automático deste crime, haverá destruição do material apreendido. Então, destrói o material apreendido, o material deste crime de incitação ao nazismo. E este efeito, sim, é automático, tá? Este efeito é automático. Tá cortando um pouquinho a imagem aí, mas acredito que deu para você ver bem e entender. Show de bola. Vamos para o material para ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Isso eu já tratei. Show. Dolo específico. Não existe culpa, né? Não existe culpa. Justiça federal é exceção, a regra é a justiça estadual. Não cabe nenhum instituto despenalizadores. Aqui é a lei 9.099. Quais seriam esses institutos, Arthur? Transação penal, transação penal e o sursis, suspensão condicional do processo, tá? Não cabe. Racismo majorado, já falei para você que no crime de injúria existem dois, né? Metade e 1/3 até a metade. E eu quero que você tenha bastante cuidado quanto a este aqui, que é só no caso de concurso. Concurso de pessoas. Show! O restante você já viu comigo. Racismo agravado, já te mostrei, ó. É a única pena que é agravada na lei. Se for contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. A conduta de recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino, seja ele público ou seja ele privado. Não deixou o aluno entrar por conta de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Veja bem, não trouxe isto para o material, mas vou mostrar para vocês o racismo qualificado. Se a conduta for fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas ou ornamentos distintivos ou propaganda que utilize a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação. Veja bem, não é eu ter uma cruz suástica, não é eu ter uma cruz gamada, é para fins de divulgação. Lembra que eu te falei que existe um crime que tem um dolo específico? Dolo específico é esse aqui. Arthur, significa que se eu quiser ter uma cruz suástica na minha casa, guardadinha, eu posso? Pode. Você não pode utilizar ela, é para fins de divulgar o nazismo. Quando você faz isso, você tem uma penazinha de reclusão de 2 a 5 anos. Dolo específico. Não se caracteriza o delito se não for com esta finalidade aqui de divulgar o nazismo. Assim como existe a conduta que, se for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, ou rede mundial de computadores. Se for utilizando a rede social, se for utilizando o Instagram, se for utilizando uma transmissão real, que você praticar essa discriminação racial, você também vai ter um crimezinho qualificado. Se for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artística, cultural ou destinada ao público, vai ter uma penazinha de reclusão de 2 a 5 anos, e ainda a proibição de frequentar determinados lugares por 3 anos. Isso aqui, muita gente gosta de confundir com o efeito da condenação. Por quê? Porque o efeito da condenação existe, eu passei para vocês que vai existir a suspensão do estabelecimento privado até 3, né? Por tempo não superior até 3 meses. Aí muita gente confunde isso aqui, tá? Não confunda. Uma coisa é esta pena aqui se for utilizando atividades religiosas, artísticas ou culturais. Outra coisa é o efeito da condenação, que é somente por 3 meses. 3 anos, 3 meses. Arthur, tu tá passando isso superficial, eu não tô entendendo. Não. Peraí. É só para você começar a entender, começar a ter noção de como é que funciona. Quando a gente for para as questões, quando a gente for dar uma lida na letra de lei dos crimes, você vai entender bem. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Efeitos da condenação, já falei para ti. Perda do cargo, se for servidor, e suspensão por prazo não superior a 3 meses. Efeitos não automáticos. Advogado, a lei traz que
em todos os atos processuais, cíveis ou criminais, a vítima de crime de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor. Então, advogado ou defensor é obrigatório em todos os atos, seja atos cíveis, seja atos penais, ele será obrigatório. Show de bola, Arthur, cara. Por que eu não te conheci antes? Agora eu estou começando a aprender. Agora eu estou começando a entender que não é só ler, não é só parar e ir para a letra de lei. Não, tem umas coisinhas além, né? Tu tá mostrando o caminho, é isso mesmo. Eu aprendi o caminho das pedras e aprendi o caminho da vitória, né? Não é por conta disso que eu estou aqui, mas eu tenho um objetivo bem maior, é te fazer não passar pelo caminho das pedras. Então, quando eu te falar que não faça isso, não faça aquilo, é porque eu fiz, é porque eu errei, e hoje eu sei o caminho exato. Não existe fórmula mágica, mas existem pessoas que você pode se espelhar e algumas coisas que você pode aproveitar e fazer do mesmo jeito. E eu estou aqui para te garantir que pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que deu certo para mim pode dar certo para ti e você pode alcançar a tua tão sonhada aprovação. Mas não cabe a mim, cabe a você, cabe a ter disciplina, cabe a escutar e ver o que você considera certo e errado, né? Mas Deus queira que você não esteja naquele pensamento que eu costumo dizer no início das nossas aulas na mentoria. Aquele cara que acha que já sabe de tudo e depois escorrega e vem todo arrependido. Eu também não sei de nada. Eu também não me considero melhor do que você. Mas eu cheguei aonde você quer alcançar chegar. E eu tenho certeza absoluta que você tem total potencial, tá? Acredite em você. Na minha época eu não acreditava. Hoje eu tô aqui para dizer, acredite em você. Porque você vai conseguir. Só depende de você. Joelhinho no chão, pede a papai do céu que ele abençoa, o resto tu faz. Beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. Vamos para a próxima aula. Cuida, pega o café e arrocha o nó. Tamo junto.